Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, desde ontem passou a vigorar o aumento dos combustíveis nas refinarias. Com os novos reajustes, o litro da gasolina acumula alta de 41,3% desde o início do ano. Já o diesel subiu 34,16% e também ontem passou a vigorar o aumento no preço do botijão de gás, que deve ter aí, em média uma alta de 5%. Quais os impactos diretos e também os indiretos desses aumentos, Fausto? Bem, Glauco, a gente está assistindo mais um resultado da atual política de preços da Petrobras, que acompanha aí a oscilação do preço do câmbio e do preço do petróleo no mercado internacional, e de alguma forma privilegia o lucro dos acionistas em detrimento do conjunto da sociedade brasileira. É razoável imaginar que o preço do petróleo, né, influenciaria de alguma forma o conjunto de preços, porém o preço de produção que a Petrobras tem é muito inferior ao preço que é colocado no mercado internacional. É bom lembrar que no mesmo dia em que é anunciado a alta do preço dos combustíveis, a Petrobras anuncia um lucro bastante significativo, de certo modo, a clareza da prioridade que a empresa tem. A empresa está deixando de ser a empresa estratégica que garante a soberania nacional em relação à questão energética. Ela está deixando de ser uma empresa que costura, né, ou seja, que interliga todos os setores vinculados à questão energética no país, para se transformar em uma empresa de perfil privado e que de alguma forma busca basicamente a maximização dos seus lucros. A Petrobras sempre foi uma empresa, tem sido uma empresa fundamental no desenvolvimento de ciência e tecnologia e ao mesmo tempo de áreas importantes, de regiões bastante importantes como a região Nordeste. E o que a gente está vendo agora, inclusive com a discussão da privatização da refinaria Landulfo Alves na Bahia, como é que o seu processo de desmontagem, né, está acontecendo, de privatização aos pedaços, está acontecendo de alguma forma para garantir o lucro de um pequeno grupo de acionistas. Eu acho que isso é algo que a gente precisa trazer a debate, precisa mostrar para o conjunto da população o que está sendo feito com a sua maior empresa, um dos seus maiores bens do ponto de vista da soberania nacional. E a vida das pessoas é afetada inevitavelmente. Nesse caso, nós estamos assistindo aí uma alta do preço de combustíveis muito, muito acima da inflação. Nós estamos falando aí um preço aí de mais de 40% do preço da gasolina subindo num período muito curto, como a gente está falando, no espaço aí de 2 meses, contra uma inflação aí que vai gerar no mesmo período alguma coisa perto aí de menos de 1%, alguma coisa talvez até menos. Eu acho que isso é algo para se debater com o conjunto da sociedade. O governo Bolsonaro, ao mesmo tempo, anuncia como medida de compensação disso, redução de impostos, e aí, em uma tacada só, ele retira alguma coisa perto de 3,5 bilhões de recursos da Seguridade Social, ou seja, de recursos que financiam a saúde, por exemplo, em meio à pandemia, simplesmente por conta de você manter uma política de privilégio de acionistas. De alguma forma, esse é um debate significativo. As medidas que o governo Bolsonaro coloca em relação à sua compensação, ao mesmo tempo, aumenta a carga tributária em outros setores, retira benefícios para deficientes físicos, que é o caso da possibilidade de você comprar o carro adaptado, mexe ali, de certo modo, na política industrial vinculada ao setor químico. Tudo isso feito de maneira atabalhoada, feito de maneira sem planejamento, simplesmente em meio a essa disputa que nós estamos assistindo em relação ao preço do petróleo. É bom lembrar que ontem, apesar da intervenção do Banco Central, o dólar bateu a casa dos 5,70, fechando em torno de 5,66.
mais uma alta expressiva do preço do câmbio, do preço do dólar, que tem a ver com esse descontrole que a economia está caminhando e que de alguma forma a gente está entrando numa espiral bastante preocupante. De um lado você tem um câmbio que tá desestabilizado, ou seja, a cada momento, a cada respiro aí do mercado, o câmbio ele sobe ou o câmbio desce, de um lado. De outro, você tem um processo cada vez mais rápido de dolarização de diversos preços importantes na economia. Então, no caso dos combustíveis, mas não só dos combustíveis, toda a cadeia ali vinculada às commodities agroexportadoras já estão com o preço dolarizado. É isso que explica, por exemplo, 1 litro de óleo de soja subir de 3,50 no começo de 2018 e hoje já está batendo a casa aí próximo aos R$9, e vai colocando o Brasil numa situação bastante complicada. Ao mesmo tempo, essa política de preço da Petrobras, ao mesmo tempo que desmonta a própria empresa de um lado, ela também beneficia a importação de combustível e os seus importadores. Hoje, uma parte importante da gasolina que já circula no país é uma gasolina importada, que de alguma forma cumpre interesses de determinados grupos econômicos e não interesses reais do país. E existe toda uma guerra de narrativas, Fausto, porque o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai aí desonerar o combustível, né? Desonerar naquilo que diz respeito aos tributos federais, que são da sua competência, o PIS e COFINS, mas isso é uma parte muito pequena dos combustíveis, né? Do preço total dos combustíveis, e ele faz ali todo um jogo tentando colocar culpa nos governos de estado. E a gente sabe que a estrutura tributária em relação ao preço dos combustíveis é praticamente a mesma já há muito tempo e que as oscilações de preço não começaram justamente por conta disso, mas sim desde a implantação ali justamente dessa política de preços atual da Petrobras que você destaca, Fausto, na gestão do Pedro Parente no governo de Michel Temer, que continuou no governo Bolsonaro. Quer dizer, por mais que exista essa manobra diversionista do governo federal, não dá para, na verdade, apagar a culpa dessa política de preço que, como você mencionou, vincula aí o preço do combustível no Brasil ao mercado internacional, também ao câmbio, e isso aliado ainda a uma desnacionalização, a uma desintegração da cadeia da Petrobras. Sim, por exemplo, Galco, no caso do botijão de gás, os impostos federais correspondem a 3% do preço do botijão de gás. Quando você vai para o óleo diesel, alguma coisa que gira em torno entre 9% e 10%, dependendo da região do país, porque o preço varia bastante. Ou seja, os impostos federais têm um peso bastante limitado na composição de preços. E no caso dos impostos estaduais, né, que é a narrativa que o governo tenta empurrar, ou seja, tenta empurrar a culpa da elevação do preço para os governadores, não é algo tão simples assim. Você não mexe na tributação de ICMS individualmente nos estados, sem passar ali pelo CONFAS, né, pelo Conselho dos Secretários de Fazenda, e a arrecadação oriunda de ICMS dos combustíveis é uma das principais arrecadações que os estados têm, em especial os estados mais pobres, como a questão dos estados do Nordeste, etc. Essa narrativa de tentar retirar impostos para simplesmente garantir o poder dos acionistas, de alguma forma coloca em questão a desmontagem do Estado que a gente construiu, em troca de você simplesmente colocar o recurso na mão da iniciativa privada. É bom lembrar, quando você tira recursos a partir de qualquer tipo de desoneração, esse dinheiro que antes financiava algo começa a deixar de financiar. E esse algo, o que tem sido? Esse algo tem sido as políticas sociais. Nós estamos falando ali de salário de servidores, nós estamos falando de insumos, nós estamos falando de vacina, e de alguma forma essa narrativa começa a desconstruir. Então o que nós temos aí de um lado? Você tem uma visão privatista do ponto de vista da Petrobras, do ponto de vista da política de preços, e na outra ponta uma desconstrução do conjunto dos direitos. E essa desconstrução dos conjuntos dos direitos passa inevitavelmente por retirar recursos das áreas sociais. Não é à toa que todo esse debate com relação à Petrobras, com relação ao auxílio emergencial e com relação à chamada PEC emergencial, passa por esse debate, de alguma forma, de você retirar vínculos de saúde e educação, de você retirar recursos destinados às áreas sociais e, de alguma forma, transferir para o setor privado. Não é um projeto independente. Então, quando nós falamos da discussão com relação ao preço do petróleo e ao mesmo tempo nós estamos discutindo a PEC emergencial dentro do Congresso Nacional,
apesar de parecer muito distante, elas têm vinculações bastante importantes de um projeto que está em curso de desmonte do Estado, em especial do desmonte do Estado, servindo aqueles que mais precisam no país. Fausto, e você tem analisado diversos dados relativos à pandemia, quando, por exemplo, a gente conversou aqui a respeito das taxas de desemprego que subiram, né, já estavam altas, subiram durante a pandemia, as categorias que ganham menos foram as mais penalizadas, porque foi justamente nesse setor que se perdeu mais postos de trabalho. Quando a gente analisa, por exemplo, esse aumento de combustíveis, também, de novo, são as classes mais pobres que vão acabar pagando, porque a gente tem aí, desde o aumento direto, né, o impacto direto, por exemplo, do aumento do botijão de gás, mas também os impactos indiretos, quer dizer, as pessoas tendo que pagar mais por conta do aumento do custo de transporte. E quando se olha, por exemplo, para uma categoria como a dos motoristas de aplicativos, uma das categorias mais precarizadas que temos hoje na economia, que tem sido refúgio de muito trabalhador desempregado, também esses sofrem, quer dizer, é um aumento que, de novo, não atinge de forma igual a toda a sociedade brasileira, Fausto? Não atinge de maneira igual, prejudica os mais pobres, mas de alguma forma também contamina a economia como um todo. Eu insisto que nós estamos caminhando do ponto de vista econômico, do ponto de vista macroeconômico, num fio de uma navalha bastante perigoso. Porque você começa um processo de dolarização da economia, de vinculação dos preços internos à flutuação internacional, e isso vai, de alguma forma, se transformando aí num círculo vicioso que vai levar o Brasil a um lugar não muito bom. Você ampliar, por exemplo, a importação de bens de derivados de petróleo, a importação, por exemplo, de gasolina, altera e coloca em risco a nossa balança comercial. De alguma forma, a gente vai assistindo uma deterioração de uma política muito diferente que veio sendo construído, de minimamente transformar o Brasil, a garantir um grau de independência do Brasil do ponto de vista dos impactos internacionais. Nós estamos vendo uma ampliação da dependência do Brasil do mercado internacional, das flutuações do mercado internacional, e isso impacta de maneira muito forte as camadas mais populares. Impacta porque, no caso, por exemplo, do preço de combustível, ele impacta toda a cadeia de produção, e o preço lá no final ali do supermercado, da feira livre, vai ser impactado por isso. Vamos lembrar que o custo de transporte no Brasil é um custo bastante significativo. Então, e além disso, você está o tempo todo, e nós já discutimos isso aqui em vários momentos, como é que a cesta básica tem sido impactada, por exemplo, os aumentos da taxa de câmbio, uma vez que tudo vai, de alguma forma, se vinculando ao preço do dólar internacional e dos mercados aí, como é que está sendo transacionados em relação ao mercado internacional. É algo para se refletir, para muito além da discussão agora, propriamente dito, do petróleo, mas para onde está caminhando o projeto desse governo, para onde está levando o Brasil esse atual projeto. Vamos lembrar que processos desse tipo levaram países como a Argentina a quebrar, e até hoje vivem dificuldades para conseguir sair da armadilha que caiu quando você teve um atrelamento tão forte ali dos preços internos ao câmbio. Eu acho que esse é um debate que precisa ser feito, precisa ser trazido e precisa ser alertado. Há um consenso liberal aí na mídia tradicional, a maior parte dos economistas de mercado vem na direção desse tipo de defesa, mas que no final das contas o preço para o país e o preço para o cidadão brasileiro será muito alto, de algo que muitas vezes pouco se discute em nome de uma visão quase que ideológica, no sentido aí de privilegiar os acionistas e privilegiar o chamado livre mercado. Essa armadilha que a gente está caminhando, Glauco, é algo que a gente precisa, de alguma forma, abrir o debate urgentemente no país. Fausto, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Importante essa sua análise, né? Porque às vezes são acontecimentos que vão se sobrepondo, as pessoas acabam não enxergando, mesmo analistas não conseguem ver o total do cenário macroeconômico brasileiro que pode acontecer daqui para frente. Muito obrigado, Fausto. Até a próxima. Até a próxima. Bom dia a todos. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.